Retomando, então, o estudo das atribuições dos assessores, analistas e técnicos judiciários, vamos inicialmente esclarecer uma questão a que eu fiz referência no bloco anterior por algumas vezes, que é o regime jurídico. O que é regime jurídico? Muito se fala em regime jurídico durante o estudo das disciplinas de direito, mas pouca gente se preocupa em esclarecer o que seja. Muito bem. Regime jurídico não é nada além do que aquele conjunto de leis que serão aplicadas a um determinado caso concreto. Isso é importante no estudo dessa disciplina, porque nós estamos a tratar de servidores públicos. Existe, então, o regime jurídico privado e o regime jurídico de direito público. A grande diferença entre esses dois grandes grupos de regimes, digamos assim, é que no regime jurídico de direito privado, você pode fazer tudo aquilo que a lei não lhe proíbe, ao contrário do regime jurídico de direito público, onde você só pode fazer aquilo que a lei determina. Vamos dar um exemplo para entender melhor o que seria a aplicação de um regime jurídico. Imagine que alguém adquire um produto e esse produto apresenta um defeito. Quem lhe forneceu o produto não presta assistência adequada e cria-se um conflito. Como é que vai se resolver esse conflito? Depende do que estamos a tratar. Vamos imaginar que quem adquiriu o produto foi uma grande empresa que comprou uma máquina para incluir no seu parque de produção. Essa máquina deu um defeito e não teve como resolver essa questão amigavelmente, tiveram que levar isso ao judiciário. Primeiro ponto. O judiciário antigamente ele tinha um monopólio da resolução de conflitos. Hoje não é mais assim. A compra dessa máquina poderia ter sido feita através de um contrato que tivesse uma cláusula prevendo que qualquer conflito seria solucionado por meio de arbitragem. Seria uma forma de resolução de conflito privada. O Estado não iria interferir até esse momento. Fazemos aqui o outro corte e passamos então ao regime jurídico. Digamos que não existe essa cláusula de arbitragem e que seja necessário levar isso ao judiciário e ele vai aplicar qual tipo de lei? Muito bem, é uma empresa que comprou de outra empresa para aplicar esse produto no seu parque de máquinas. Vamos aplicar então as normas dos contratos previstas no Código Civil. Esse é o código, aliás, esse é o regime jurídico a ser aplicado no caso. Agora imagine que um de nós comprou qualquer produto num site na internet ou mesmo numa loja, comprou um celular e deu problema. Não foi resolvido esse problema, o que vai ser feito com isso? Vai ser usado então para a resolução desse conflito o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então é outro regime jurídico. Então o regime jurídico é isso, é escolher ou definir qual o conjunto de leis que vai ser aplicada ao caso concreto. Existe também, no caso do consumidor, a possibilidade de levar ao PROCON e não ter a interferência do judiciário para a resolução desse conflito. No entanto, grande parte dos conflitos são levados ao judiciário, quer dizer, ao Estado. O Estado, através do Poder Judiciário, é que vai resolver os conflitos. Ele tem esse poder. E por que o Estado tem esse poder? Vamos dar uma olhadinha na Constituição para entender melhor essa questão? Vamos lá, nós vimos já o artigo 1º e agora vamos ao artigo 2º, mas não se preocupem que nós não vamos ver todos os artigos da Constituição. O artigo 2º diz: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Muito bem. Essa distinção de poderes é uma coisa já bastante antiga e é uma clássica definição da República. Ela reparte os poderes entre si. Há quem prefira dizer que não se trata só de poderes, mas sim deveres. Se você deu um poder para o Estado, ele tem o dever de prestar aquele serviço. Muito bem. Estamos, então, falando de questão judiciária, estamos a tratar do poder judiciário. Por que o Poder Judiciário tem a capacidade de dizer o que é certo e o que é errado? Porque existe uma Constituição, o povo assim elegeu, então voltamos a ter aquela base no princípio republicano. O povo quer que assim seja. E o que faz o Poder Judiciário? Ele presta um serviço jurisdicional. Ele diz o direito. Jurisdição é isso, jurisdicção, dizer o direito. E como o Estado vai fazer isso? O Estado, como nós já falamos anteriormente também, é um ente abstrato. O Estado não vai poder do céu cair uma voz e dizer você está certo, você está errado, faça isso ou faça aquilo. Ele precisa de pessoas que façam esse papel.
O poder de jurisdição, ele é exclusivo dos magistrados, juízes, desembargadores e ministros. Eles é que vão dizer o que é certo e o que é errado. No entanto, é impossível que essas pessoas, os juízes, desembargadores e ministros, eles atendam a todas as partes e façam com que o processo caminhe sozinho. Eles precisam de um apoio para que isso aconteça, tanto de forma material quanto de pessoal. E é aqui que nós vamos passar a tratar dos nossos objetos de estudo, os servidores públicos que vimos há pouco. Vamos dar uma olhadinha no slide do que estamos a tratar? A Lei Federal 11.416 de 2006, ela trata dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União. Os quadros de pessoal efetivo do Poder Judiciário são compostos pelas seguintes carreiras, constituídas pelos respectivos cargos de provimento efetivo: analista judiciário, técnico judiciário e auxiliar judiciário. Essa é uma previsão dos quadros daqueles que vão atuar dentro do Poder Judiciário da União. Hoje estamos estudando, então, analistas, técnicos e assessores, que eles não estão aqui porque eles não são efetivos, e a lei faz menção aos auxiliares. No entanto, auxiliares, eles são uma classe que está praticamente em extinção. As funções que eles exerciam passaram a ser exercidas ou por terceirizados, ou os próprios técnicos passam a exercer essas funções. Então, vamos dar uma olhadinha no slide, mais alguns detalhes dessa questão. Aqui estamos a observar a Lei Estadual do Paraná, a Lei 16.023, que ela fala do quadro de pessoal do Poder Judiciário de primeiro grau de jurisdição, que ele é composto pelas carreiras constituídas por cargos de provimento efetivo. Veja bem, novamente estamos falando de cargos efetivos. Analista judiciário e técnico judiciário. Então, no estado do Paraná, nós já vimos que não temos a questão dos auxiliares. É uma lei um pouco mais nova, então ela já tirou do quadro de pessoal do Poder Judiciário esses servidores. Ficaram analistas e técnicos. Aqui no Paraná nós temos uma característica um pouco diferente. Nós temos o quadro de servidores do Poder Judiciário de primeiro grau, que são esses que nós vimos no slide, analistas e técnicos, e temos o quadro de pessoal da secretaria, que são aqueles servidores que atuam no tribunal. Lá nós temos os técnicos que, para diferenciar, colocaram uma nova nomenclatura, passaram a se chamar técnicos de secretaria, e os assessores, que eles acabam por ter uma pequena dificuldade de distinção, porque nós temos, então, no tribunal, assessores de provimento efetivo e assessores nomeados para cargos em comissão. Isso nós vamos ver com um pouco mais de profundidade adiante, mas para distinguir desde já que o técnico de secretaria e o técnico de primeiro grau têm atribuições semelhantes. E os assessores e os analistas judiciários de primeiro grau também, diferenciando só a questão dos assessores que são nomeados para cargos de provimento em comissão. Vamos dar uma olhadinha no slide para poder distinguir um pouquinho melhor essa questão. Vamos lá. Vamos então tratar do técnico judiciário. Qual é a definição desse servidor? É um servidor público estatutário, com formação de nível médio, incumbido da execução de tarefas de suporte técnico e administrativo de apoio à atividade judiciária. Quais são as atividades que estão também dispostas em lei? As atribuições dos cargos são as descritas em regulamento, observado o seguinte: os ocupantes do cargo da carreira de técnico judiciário, de técnico de secretaria, podem ser designados para atividades internas e externas, concernentes com as atribuições de oficial de justiça. Então, aqui nós vimos a lei paranaense que está tratando dos técnicos judiciários. Veja, quando nós vimos as atribuições desses profissionais, podemos perceber que ela é extremamente genérica, porque seria improdutivo a lei querer definir todas as atividades do técnico judiciário. São diversas as atividades que ele exerce e seria impossível descrever em lei tudo o que ele faz.
E vimos também que no estado do Paraná existe uma outra característica, que é a possibilidade de se nomear os técnicos judiciários para atividades externas, que seriam aquelas concernentes aos oficiais de justiça. Essa característica da lei paranaense acabou por gerar algum tipo de discussão, porque o oficial de justiça, ele é um profissional que vem previsto no Código de Processo Civil. Então existe um entendimento de que a lei paranaense estaria invadindo a competência da União, que seria de legislar sobre o processo civil, ao atribuir ao técnico judiciário as atividades de oficial de justiça, o que estaria na prática extinguindo a carreira de oficial de justiça no Paraná e passando as suas atribuições ao técnico judiciário. E isso está sendo questionado por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Vamos então, agora também no slide, ver outras atribuições desses profissionais. Além da atividade de oficial de justiça, comissário de infância e juventude, porteiro de auditório e leiloeiro, sob essas denominações para fins de identificação funcional, observado o seguinte. Então, estamos falando do técnico judiciário, que para o exercício dessas atribuições de oficial de justiça, comissário de infância e juventude e leiloeiro, tem como pressuposto a frequência e aprovação em curso de qualificação, que será regulamentado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Então, agora nós vamos tratar do analista judiciário. Ele é um servidor público estatutário, com formação de nível superior, incumbido da execução de tarefas complexas na sua área de conhecimento dentro da estrutura do Poder Judiciário. A carreira de analista judiciário, aqui é o artigo 4º da Lei Federal, Lei 11.416. Carreira de analista judiciário, atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações e execuções de tarefas de elevado grau de complexidade. A lei paranaense, ela praticamente repete a lei federal. A carreira de analista judiciário prevê atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de certidões, pareceres, laudos ou informações de execução de tarefas de maior grau de complexidade. Então, vimos que a definição tanto da lei federal quanto da lei estadual, ela atribui ao analista judiciário essas atividades que eles consideram como de elevado grau de complexidade. É a coordenação, a supervisão. Então, por isso, a previsão de que nas secretarias o exercício da chefia seja sempre por um analista judiciário, que ele vai ter uma formação em curso superior e vai ser o coordenador dessa secretaria. Analista judiciário não são só os formados em direito. Existem a previsão de analistas judiciários em diversas áreas. Isso depende da demanda de cada juízo. Na Justiça Estadual existem diversas demandas na área de família, de adoção, de crianças e adolescentes em conflito com a lei. Então, temos a previsão de analistas judiciários na área judiciária, que são aqueles formados em direito, na área de contabilidade, que eles vão participar diretamente em praticamente todos os processos para fazer o cálculo de custas, mas também temos analistas judiciários formados em assistência social, em pedagogia e psicologia, que são extremamente importantes porque os juízes eles não têm o conhecimento amplo para poder fazer todo tipo de análise numa situação, por exemplo, de um conflito de família, de entender como uma criança está sendo tratada no seu ambiente familiar. É preciso que um assistente social ou um psicólogo, com o seu conhecimento técnico, faça uma avaliação e passe ao juiz. Então, aí é que está a questão dos pareceres, da sua informação técnica, para poder, com isso, informar o juiz o que fazer. Claro que sempre vai depender muito da demanda de cada situação. Temos, por exemplo, na Justiça Federal, um concurso, se não me engano, em 2004, onde foi feito um concurso para analista judiciário na área de medicina, com especialidade em psiquiatria. Então, nós temos a possibilidade de ter médicos atuando como analista judiciário.
temos a possibilidade de ter analistas judiciários na área de meio ambiente, por exemplo, que é uma área que tem uma demanda bastante grande na Justiça Federal. Então, essa carreira, ela pode abrir possibilidade para muitos profissionais. E, com essa vinculação e com as vantagens que nós nos referimos anteriormente, já temos, então, uma gama maior dentro dessa estrutura do judiciário, que não vai ficar restrita só àqueles que se formaram no curso de Direito. Muito bem. Vimos, então, nesse bloco, que o Poder Judiciário faz parte da República, tem a obrigação de prestar o serviço, ele tem o poder, dever de prestar o serviço judiciário, de dizer o que é direito, que a dicção do direito, ou seja, a jurisdição, ela é atribuída aos juízes, aos magistrados em geral, juízes, ministros e desembargadores, e que eles necessitam do apoio de uma equipe profissional, formada basicamente por assessores, analistas e técnicos judiciários. Tratamos das características das funções dos analistas e dos técnicos. Dos assessores, vamos tratar com um pouquinho mais de detalhes no próximo bloco. Até já!